Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo para contar a história de uma das figuras mais importantes e influentes da história, Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. Sua vida é uma saga de fé, desafios e promessas que ecoam até os dias de hoje. Estão prontos? Então, vamos começar. Nossa história começa na antiga cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Era um lugar próspero, um centro de civilização, mas também um lugar onde muitos deuses eram adorados. Lá vivia um homem chamado Abrão, filho de Terá. Ele era casado com Sarai, uma mulher de grande beleza, mas eles enfrentavam uma tristeza profunda. Sarai não podia ter filhos e eles já estavam avançando em idade. Imagine a vida de Abrão, uma rotina estabelecida, família por perto, negócios. Tudo parecia previsível, mas um dia algo extraordinário aconteceu. Abrão ouviu uma voz, um chamado divino que mudaria para sempre o curso de sua vida e o destino de incontáveis gerações. A voz de Deus lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensem no peso dessa ordem. Deixar tudo para trás, segurança, família, amigos, tudo o que ele conhecia, para seguir uma promessa rumo ao desconhecido. E que promessa era essa? Deus continuou: farei de você uma grande nação, eu o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Aos 75 anos de idade, uma idade em que a maioria das pessoas já está pensando em descanso, Abrão tomou uma decisão de fé monumental. Ele obedeceu. Juntou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens e servos, e partiu de Harã, para onde tinham se mudado com seu pai. Eles não tinham um mapa, apenas a confiança inabalável na promessa de Deus. A jornada foi longa e cheia de desafios. Eles viajaram para o sul, chegando à terra de Canaã. Ali, perto de Siquém, Deus apareceu a Abrão novamente e disse: à sua descendência darei esta terra. Como um ato de adoração e para marcar aquele momento sagrado, Abrão construiu um altar ao Senhor. Ele continuou sua jornada, movendo-se como um peregrino em uma terra que ainda não era sua, mas que lhe fora prometida. No entanto, a fé de Abrão seria testada logo no início. Uma grande fome assolou a terra de Canaã, forçando-o a descer para o Egito em busca de sobrevivência. Com medo de que a beleza de Sarai pudesse colocar sua vida em perigo, ele pediu que ela dissesse que era sua irmã. Foi um momento de fraqueza, uma falha em sua confiança. E de fato, o faraó, encantado com Sarai, a levou para seu palácio. Mas Deus interveio, afligindo o faraó e sua casa, revelando a verdade. O faraó, então, repreendeu Abrão e os mandou embora, com todos os seus bens. Essa experiência, apesar de difícil, ensinou a Abrão uma lição valiosa sobre a proteção e a fidelidade de Deus, mesmo em meio às suas falhas. De volta a Canaã, Abrão e seu sobrinho Ló haviam prosperado tanto que a terra não podia mais sustentá-los juntos. Suas posses eram muitas, e surgiram conflitos entre seus pastores. Com sabedoria e generosidade, Abrão propôs uma solução a Ló. Não haja conflito entre nós. A terra inteira está diante de você. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló olhou e escolheu a planície fértil do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, que pareciam um verdadeiro paraíso. Abrão, por sua vez, ficou nas terras de Canaã. Após a partida de Ló, Deus falou novamente com Abrão, reafirmando sua promessa. Olhe para todos os lados. Toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre.
Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Mais uma vez, Abrão construiu um altar, desta vez em Hebrom, em sinal de sua fé contínua. O tempo passava e a promessa do filho ainda não havia se cumprido. Abrão e Sarai envelheciam. A dúvida começou a se instalar. Numa noite, Deus levou Abrão para fora e disse: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência." E a Bíblia nos diz algo poderoso. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus então fez uma aliança formal com Abrão, um pacto solene, garantindo que suas promessas se cumpririam. Mas a impaciência humana é uma força poderosa. 10 anos se passaram em Canaã, e Sarai, desesperada, sugeriu um plano segundo os costumes da época. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abrão, para que, através dela, pudessem ter um filho. Abrão concordou. Agar engravidou e nasceu Ismael. Abrão tinha 86 anos. Embora amasse seu filho Ismael, este não era o filho da promessa que Deus havia planejado. Essa decisão trouxe muita dor e conflito para a família, mostrando que tentar ajudar a Deus com nossos próprios planos raramente termina bem. 13 anos se passaram. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente com uma revelação transformadora. Foi nesse momento que seus nomes foram mudados. Deus disse: "Você não se chamará mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações." E a Sarai, ele disse: "Você não a chamará mais de Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e dela lhe darei um filho." A reação de Abraão foi rir. Aos 100 anos, e Sara com 90, a ideia parecia impossível, absurda. Mas Deus reafirmou: "Sua mulher, Sara, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança." O riso da incredulidade se transformaria no riso da alegria. A mudança de nome simbolizava uma nova identidade, um novo destino, totalmente ligado ao plano divino. E exatamente como Deus havia prometido, no tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraão o chamou de Isaque, que significa "ele ri", um lembrete eterno do riso inicial de incredulidade que se transformou na mais pura alegria. A promessa, que parecia tão distante e impossível, havia se tornado realidade. O herdeiro da aliança havia nascido, mas a jornada de fé de Abraão ainda não havia terminado. Ele enfrentaria seu teste mais difícil, a prova suprema de sua devoção. Anos depois, quando Isaque já era um jovem rapaz, Deus disse a Abraão: "Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei." Conseguem imaginar a angústia no coração de um pai ao ouvir essas palavras? O filho da promessa, o milagre pelo qual ele esperou a vida inteira, agora deveria ser sacrificado. No entanto, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou tudo e partiu com Isaque e 2 servos. Durante 3 dias, eles caminharam em silêncio. A pergunta de Isaque: "Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício?" deve ter partido o coração de Abraão, mas sua resposta revela uma fé inabalável. "Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho." Ao chegarem ao local, Abraão construiu o altar, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre a lenha. No momento exato em que ele ergueu a faca, o anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho." Naquele instante, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e o sacrificou em lugar de seu filho. Ele chamou aquele lugar de "O Senhor proverá." Este ato de obediência total solidificou a aliança de Abraão com Deus, que prometeu abençoá-lo abundantemente. A vida de Abraão continuou. Sara faleceu aos 127 anos.
E Abraão comprou a caverna de Macpela como um túmulo para ela, a primeira porção de terra que ele possuiu legalmente em Canaã. Ele também se preocupou em encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes, garantindo a continuidade da linhagem da promessa. Abraão viveu até os 175 anos, uma vida longa e plena, e foi sepultado ao lado de Sara por seus filhos, Isaque e Ismael. A história de Abraão é a história de um homem comum que foi chamado para uma jornada extraordinária de fé. Ele não era perfeito. Teve momentos de dúvida, medo e tomou decisões erradas. Mas o que o define é sua resposta ao chamado de Deus, sua disposição de deixar tudo para trás, sua confiança nas promessas, mesmo quando pareciam impossíveis, e sua obediência até o limite fizeram dele o pai da fé. Sua vida nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele, confiando que Deus é fiel para cumprir o que promete. E aí, o que acharam dessa história incrível? A vida de Abraão é uma fonte inesgotável de inspiração. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando outras narrativas poderosas como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.